Boa tarde a todos. Para a gente ganhar tempo aqui, eu cumprimento em nome da senhora Michele, primeira-dama, as autoridades já nominadas, bem como todos os presentes. A presença de vocês aqui bem demonstra a preocupação, o interesse e o que pode representar ciência e tecnologia em nosso país. País que não tem ciência e tecnologia está condenado a ser escravo de quem as tem. Nós, se Deus quiser, estamos conseguindo pontos de inflexão para essa questão. Marcos Pontes, sem comentário, meu grande colega aí da Força Aérea, sou do Exército, prezado general Heleno, meu colega de turma do Escola Preparatória de Cadeiras do Exército, Ramos. Um breve histórico. Em 1970, eu estava em Eldorado Paulista, aluno, tinha 15 anos de idade, e um professor de física pagou uma missão para a gente, né? Vamos descobrir o moto contínuo. E eu fui a campo. E o meu trabalho foi o que mais se aproximou da realidade, me desculpe a modéstia. Era na base do monjolo, onde era alimentado, né, retroalimentado por água. Lógico que não funcionou, mas eu fiquei muito feliz com o elogio. Foi pela primeira vez que eu comecei a me interessar por estudos, dado um elogio, um simples elogio naquele momento. Eu quero elogiar agora o Ramos aqui, pelo empenho que vocês estão tendo, para que o maior colégio militar do Brasil seja construído no Campo de Marte aqui em São Paulo. Só com o esforço de todos, nós podemos realmente alcançar os nossos objetivos. Bem, na preparatória de cadeia 73, o Ramos, meu colega lá, e no final daquele ano, com um jatinho científico, eu não sabia, né? Eu tinha prestado concurso para a escola errada, eu prestei 2 concursos no final do ano, né? Para o ITA e para a Academia Militar das Agulhas Negras. No ITA, não fui bem em física. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, o prezado Marcos Pontes, mais um ano, né? Com toda certeza, eu teria muita chance de ser aprovado. Mas não me frustrei, não. Segui a minha carreira na MAN e depois exerci as atividades que me satisfaziam e engrandeciam a nossa parte. Bem, para ser breve, antes mesmo da campanha, obviamente, né, ou da pré-campanha, desculpe aqui os políticos mais antigos um pouquinho, quando vocês acordaram, eu já estava lá na frente. Comecei a rodar o Brasil sozinho em 2015. E acabou a gente se elegendo. Mas, ao longo do caminho, amigos da Mackenzie, eu estive lá. Há 2 anos, entramos em contato com 2 pesquisadores, né? E na moita, fomos lá para a Mackenzie, porque naquela época eu já havia alguma reação tocante à minha pessoa. Fui muito bem recebido. Fui lá no centro de pesquisa dos senhores, vi pesquisadores de outros países, poucos nossos, e falaram também de uma certa dificuldade que tinham em recurso, que é natural. Parabéns, né? A iniciativa privada se interessando por isso, da forma como vocês se interessam, mesmo sabendo que o possível lucro que entra nessa área é vislumbrado anos à frente. Tá? Então, meus parabéns aos senhores. E confesso que fiquei encantado com o que vi lá. Mas antes, eu tive uma preocupação. Peguei um colega meu do Exército Brasília, um subtenente, e fui no Vado Ribeiro. Dória, você está com o Eldorado do teu lado aí. Não é o Eldorado Paulista, não. Está com o Eldorado do teu lado. E fui conhecer as montanhas de grafite de Miracatu. É uma coisa fantástica. Fantástica. Levei um enxadão, um saco de estopa, né? E na flor da terra, você já pega o grafite ali, entreguei para os pesquisadores de São Paulo umas placas, por curiosidade apenas. E o que me chamou muita atenção. Comecei a notar na região, que conversando com os caboclos, buracos feitos, logicamente, né, por seres humanos, né, e com maquinário, pela forma. E comecei a perguntar. Quem esteve aqui 10, 12 anos atrás, que tipo de gente? Bem,
pelo que se indicava, seriam coreanos, japoneses ou chineses. Né? Todo mundo de olho puxado. Então, a gente vê o interesse de outros povos para conosco. A questão do grafeno foi descoberta em 2004, sim. Eu tomei conhecimento lá para 2012, mais ou menos. Eu acho que muita gente também foi nessa época, tomou conhecimento. E notou a maravilha que é isso aí. Quando se falou aqui em janela de oportunidade, isso não é janela, não. Isso é uma porta enorme de oportunidade. Nós não podemos ficar afastados disso. Na minha campanha, quantas vezes eu falei em grafeno e grafite? E por maldade, má fé, ou aquela questão politiqueira, quantas vezes eu fui criticado por falar nisso? Até falava, né? Bota o grafite de vice, bota o grafeno de ministro, o nióbio para não sei onde, tá? A gente ouvia aquilo, tudo bem. Quem não tiver couro grosso, não entre na política. É muito grosso mesmo. Muito grosso mesmo. Tem político aí que se chamar de feio, ele fica bravo contigo. Não serve para ser político. Bem, então falei, né, na Universidade da Mackenzie, nas minhas andas pelo Brasil, que nós tínhamos que ter o Vale do Silício nosso, que seria o Vale do Grafeno, ou o Vale do Nióbio, sei lá o que for, tínhamos que ter. E depois fiquei sabendo que existem outros locais que pesquisam o grafeno também. Mas o meu primeiro contato foi aqui. Foi aqui. E pela maneira como me receberam, eu falei com o Marcos Pontes, Marcos, nós temos que fazer uma maneira de o governo entrar colaborando, porque onde entra o governo, o Estado, tem problema. Tá? Nós queremos entrar colaborando para pesquisar o grafeno. Quem sabe o nosso primeiro prêmio Nobel venha daí um dia, né? Quem sabe, tá certo? Eu tenho esperança que sim. E para o encerramento já, porque logicamente, até a maneira que eu estou falando aqui, os senhores entendem o meu amor por essa causa. Há poucos anos, uma menina, né, formada pelo Instituto Militar de Engenharia, conseguiu botar na prancheta uma tela de grafeno. E essa tela dessenaliza a água do mar. As informações que eu tenho, pode não ser verdadeiras. Onde está essa jovem, essa menina, formada pelo IME? Estaria na Inglaterra, por falta de campo no Brasil. E nós devemos fazer de tudo para que esses cérebros fiquem aqui e tenham meios para desenvolver as suas pesquisas, que comece a retirar da prancheta esses inventos e essas descobertas para o bem do nosso povo e para o bem do mundo. Essa é a intenção, então, de eu estar aqui. O nosso querido ministro da Ciência e Tecnologia montou um ministério de gabarito, por quê? Ele indicou 100% do seu ministério, assim fiz com todos os ministros. E ele montou um time de gente formada em ITA, no IME, na Mackenzie, na USP, não sei, gente de todas as matizes tem lá trabalhando com ele. Ele tem tudo para fazer um grande trabalho, como vem fazendo, como iremos agora para Israel, para esse sábado, né? Ele teve um tempo atrás lá, estou levando uma equipe grande minha, quem podia botar no avião, estou levando, ou são meus próprios. Estamos indo lá ver a questão da piscicultura no deserto, a irrigação também, naquele solo árido, terrível, né? Mas lá a precipitação pluviométrica é menor do que o nosso semiárido nordestino. Então, tem que dar certo por lá de cá. Já acertado com o governo de Israel, pretendemos, como ocorreu nos anos 70, onde nós mandávamos a garotada estudar agronomia em outros países, agora pretendemos mandar a garotada para lá também estudar em Israel essas novas técnicas e tecnologias para o nosso bem, para que nós possamos implementar essas outras áreas de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, o Marcos Pontes é uma pessoa, até confesso, quando eu comecei a namorar o Marcos Pontes pelo Ministério, vieram críticas em cima dele. Críticas que não acabaram mais, né? Ah, é um astronauta, né? Ele sofreu crítica também, aqui no Brasil. Eu conversei com ele lá atrás, ficou chateado com as críticas infundadas. É um motivo de orgulho para nós. Eu peço a salva de palmas para o Marcos Pontes. Levanta aí, Marcos, levanta aí. Eu acho que ele é o único astronauta no Ministério Sul, se não me engano. É o único astronauta do Ministério Sul. Tem que ser uma pessoa que em qualquer país do mundo seja tratado com todo respeito, consideração. É tratado em grande parte aqui, sim, mas não me entender mais ainda. E lá, ele foi pelos méritos. E assim nós devemos conduzir o nosso estudo. Porque se for de outra forma, aquele lá na frente vai ter uma dívida de gratidão
não com o seu país, mas com o seu partido. Isso nós devemos evitar aqui no Brasil. Então, aos amigos da Mackenzie, o governo federal, logicamente, por intermédio do Marcos Pontes, que é muito mais inteligente do que eu, tá? Está de braços abertos para que nós possamos colaborar com os senhores, para que essa pesquisa aqui seja catapultada lá para cima, para nós realmente termos aqui a vanguarda do grafeno no mundo, para que nós possamos ser reconhecidos e aproveitando o trabalho da Mackenzie, obviamente, até agora. Nós queremos colaborar com os senhores. O governo está de braços abertos para o que os senhores precisarem, o que for possível da nossa parte, para nós colocarmos o Brasil, São Paulo Estado, São Paulo capital, na rota realmente do grafeno. Meu muito obrigado a todos os senhores, é uma satisfação estar aqui.